As coisas não são tão simples, Vilela. Você dizer assim, dá a Bíblia para uma pessoa que não conhece teologia, o que ela vai entender? Então, dá uma Bíblia para uma pessoa que não conhece teologia, se ela vai entender a Trindade. Se ela vai entender a dupla natureza de Jesus. Então tem um monte de coisa na Bíblia que um novo convertido ou um não crente treinado teologicamente não vai entender. Só entende a primeira camada. A primeira camada, você tem uma impressão da coisa. Por exemplo, você sabe que Jesus é o Salvador, sabe que Jesus vai voltar, sabe que Israel foi levantado como um povo de Deus, vai ter uma grande tribulação, vai ter um reino milenar, mas você não sabe detalhes. Então, assim, teologia não se faz por uma leitura amadora das Escrituras. Então, a grande questão é assim, Mateus 24, Jesus está respondendo ao quê? Aí que está o X da questão. Então, quando Jesus menciona a grande tribulação, em Mateus capítulo 24, então, capítulo 24 de Mateus e o capítulo 25 é o chamado sermão profético. Jesus explica os acontecimentos futuros com base numa pergunta dos judeus, que esperavam o reino de Israel, esperavam o Messias para exercer o reinado em Israel. Então perceba que aí é um contexto que o leigo não vai perceber. E aí os discípulos perguntam para Jesus quando que essas coisas vão acontecer, porque Jesus tinha acabado de falar que o templo seria destruído. Aí ele falou, quando que essas coisas vão acontecer? Quais os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Aí eles jogam para uma questão que na mente judaica já estava profetizada. Ou seja, os judeus estão perguntando coisas que os profetas já falaram. Ou seja, está na mente do apóstolo, ali dos apóstolos, dos discípulos, por exemplo, a profecia das 70 semanas. Quando é que as coisas vão acontecer? Como é que isso vai se dar? E aí não dá para ser um leigo lendo a Bíblia. Aí você tem que ser um teólogo. Você tem que juntar texto com contexto imediato, contexto amplo. E aí Jesus começa a fazer uma descrição a partir do versículo 5 até o versículo 14 de Mateus 24. Jesus vai falar desse período da tribulação que Daniel, o profeta Daniel, o leigo não vai conseguir voltar para a profecia de Daniel capítulo 9 para entender Mateus 24, porque ele não tem treinamento teológico para isso. Mas é Jesus que vai para Daniel 24. Daniel e Jesus 24, não, 9 24. Daniel 9, a partir do verso 24, né? Versículo 27 de Daniel 9, Daniel vai falar sobre o período da grande tribulação, vai falar sobre o abominável da desolação, que Jesus mesmo diz assim, como bem disse o profeta Daniel, quando vires o assolador. Então Jesus está citando o profeta Daniel. Ou seja, é preciso um contexto amplo para entender Mateus 24. E aí Jesus vai falar sobre a guarda do sábado. Jesus vai falar, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Ou seja, Jesus está respondendo para judeus um contexto judaico de uma profecia que se aplica a judeu, porque Daniel disse que essas 70 semanas estão aplicadas para o povo de Israel, não é para a igreja. Como é que você enfia a igreja no meio da profecia que não é para a igreja? Então é assim, o leigo não vai encontrar uma passagem bíblica que diga assim, a igreja vai passar pela grande tribulação. Não existe esse texto. Aí alguém pode perguntar, mas não existe um texto falando de trindade, que Deus é um, ao mesmo tempo é três, enfim, não há versículos para um monte de coisa. Só que a prova positiva existe? Existe um texto que diz que a igreja vai ser livre da tribulação? Vai, tá aqui, ó. Tem vários. Mas, por exemplo, vos converteis, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. E se a gente for para o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, eu acabei de ler o
capítulo 1, verso 10. E no capítulo 5, verso 9? Mais uma vez, Paulo vai dizer assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante Jesus Cristo. Tudo isso nós concordamos, Shammai, que a ira não é a grande tribulação. Não concordamos, não. Bom, é a grande tribulação. Eu estou dizendo, eu e o Valdo, nós falamos o seguinte: a ira de Deus contra os ímpios, sim, nós estamos livres mesmo, é verdade. Mas a igreja está livre da ira dos ímpios? Não, calma aí. Eu estou falando que tem promessas bíblicas, não tem nenhuma promessa ou nenhuma passagem falando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Tem várias. Não, tem interpretação. Não, tem texto. Não, interpretação, mas texto, claro, não existe. Agora, existe texto falando que não vai passar. Quem são os eleitos? Bem, aí aqui você volta para a profecia. Isso. Dani, eu vou responder para você. Apocalipse. É lá do Apocalipse, do Mateus 24. Daniel, capítulo Jesus de número. Diz que se não fosse abreviado aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, dos eleitos, então aqueles dias seriam abreviados, né? Então quem são esses eleitos? É outro, né? Inegavelmente tem salvos na grande tribulação, não tem como quem sair. Que é os eleitos ou escolhidos em Mateus 24, como Mateus 24 está dentro do período da grande tribulação, que se aplica a judeus, porque a igreja tem uma promessa de ser livre da ira, então os escolhidos são judeus. Então é uma dedução lógica. Mas a Bíblia fala de santos, de judeus na grande tribulação? Fala. Daniel fala. Daniel capítulo de número 7, verso 21, diz assim: e eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia. É o mesmo que vai aparecer em Apocalipse capítulo 13, verso 7. Peraí, esse dos santos aí qualquer... Daniel, né? Daniel 7, 21. Fala dos santos sendo derrotados na grande tribulação. Aí quando você vai para Apocalipse capítulo 13, verso 7, fala mais uma vez que eles foram martirizados. O texto que o pastor leu, capítulo 7... de Daniel 7, 21? São judeus. Judeus e convertidos durante a grande tribulação, mas não é a igreja. Mas ainda assim não é o problema esse. Não é a igreja. Só para fechar o raciocínio. Mas você leu o verso 15 de Daniel? Porque Daniel, ele traz essa profecia que os santos serão perseguidos. Igualzinho está lá em Apocalipse 13. Isso. Aliás, o texto é repetido em Apocalipse 13 como uma referência lógica de Daniel 7. Mas o Daniel, que teve a visão, ele perguntou para o anjo quem eram os escolhidos. Está no versículo 15. Lê o versículo 15. Então, o que diz o versículo 15? Quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou alarmado dentro de mim, as visões da minha cabeça me perturbaram, cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo. Ele queria saber tudo da visão. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantaram da terra. Não é o nosso objeto de estudo aqui. Sim. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo são aqueles que receberão o reino e o possuirão para sempre. Então, quem que de eternidade a eternidade. É só quem os judeus? Quem recebe o reino que está na mente de Daniel aí? Não, peraí. Esquece a mente de Daniel. A mente de Daniel... Não, mas foi você que citou. Então, calma aí. A mente de Daniel não tem a resposta. Por isso ele está perguntando pro anjo. O Daniel não sabe quem são os santos. Sim. E ele pergunta. O anjo fala assim para ele: os santos, Daniel, que você não sabe quem é? Sim. São aqueles que receberão o reino e o possuirão para todo o sempre. Pergunta, lógica. Apenas os judeus receberão o reino e o possuirão para todo sempre ou a igreja? Não, eu disse no começo que o reino de Deus se estende para a eternidade e envolve a igreja. Então pronto, então a igreja está lá no meio. Não está. Tá bom. Não, aí foi uma interpretação Sim, sua. Não, o que eu ia falar, pastor Jamerson, é que realmente tem textos na palavra de Deus, tanto em Mateus como em Daniel, que ele pode estar realmente se referindo ao povo judeu. Mas a questão não é essa, a questão é onde a igreja está aí. Né? O fato de falar, não, essa palavra é para os judeus. Tudo bem, isso é símbolo de que a igreja então foi arrebatada para o céu? Não, a igreja está na terra ainda. Né? Você veja só, Mateus 24, que o pastor citou, pelo que a gente já entende da visão pré-tribulacional, então o pastor está colocando que seria na segunda fase da vinda de Cristo, não é? O que Jesus fala sobre a sua vinda, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e então se verá no céu o sinal do Filho do Homem. Na visão pré, então, seria a segunda fase da vinda de Cristo, não é? Mas aí, então, os discípulos, eles perguntaram para Jesus, qual é o sinal da tua vinda? Será que Jesus Cristo não diria, então, como um sinal? Olha, vai sumir milhões de pessoas.
A igreja vai ser arrebatada, porque eles estão perguntando quais os sinais. Jesus Cristo falou direto de que quando ele vem, não menciona o arrebatamento, sendo que quer um sinal maior do que esse, e ele não cita este sinal, não é? Então fica muito estranho ele não citar esse sinal. Outra coisa de Mateus 24 é que Jesus ele fala assim, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, não é isso? E ele fala isso no contexto da grande tribulação, é claro. E aí fica uma pergunta, uma doutrina, ela nunca pode contrariar a outra. A minha pergunta seria, dentro dessa fala de Jesus Cristo, as crianças não serão arrebatadas? Porque nós, com exceção dos presbiterianos, eu creio, calvinistas, nós acreditamos que as crianças, pela sua inocência, serão arrebatadas. Então Jesus Cristo, quando ele fala, ai das grávidas e das que amamentarem, ele já está dizendo que vai ter mulher grávida e vai ter criança na grande tribulação. Então, Mateus 24, ele de forma alguma está falando a respeito de uma segunda etapa da vinda de Cristo. Fala da única vinda de Cristo. A vinda de Cristo é uma só. E segundo o texto, o pastor disse que não tem nenhum texto que fala claramente que Jesus Cristo ele volta... Que a igreja passa a grande tribulação. Que a igreja passa, sim, está escrito, Mateus 24, no versículo 31, né, se não me engano, onde ele vai falar exatamente isso. Logo após a tribulação daqueles dias. É que na visão pré-tribulacional seria uma segunda fase, mas esse texto está claro que deixa eu só contribuir com o texto, Apocalipse 7, 9. Eu tenho uma resposta para você. 14, tá? Ele diz o seguinte, ó. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Não são judeus, são uma nação, são nações, povos, tribos e línguas. Que estavam diante do trono, perante o cordeiro, trajando vestes brancas, palmas nas mãos. Eu não vou ler todo o texto, todo mundo conhece o texto lá na frente. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Então, a igreja é a igreja, porque ela branqueou a veste no sangue do cordeiro, é a igreja. Não tem como não ser. Então, e eles estão vindo da onde? Da grande tribulação. É que, não tem um texto onde tem igreja no meio da grande tribulação. Tá aqui, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 até o 14.